Dando continuidade à série 7 minutos para 7 igrejas, hoje eu falarei sobre a igreja de Sardes. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo sobre as outras igrejas do livro de Apocalipse, vale muito a pena você parar agora esse vídeo e ir lá na playlist que a gente tem falando sobre as 7 igrejas e assistir os vídeos sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Eu deixarei o link da playlist aqui na descrição e também ele irá aparecer aqui em cima, caso você queira assistir agora. Então, para a gente entender bem o contexto de Sardes, é interessante que a gente faça um panorama histórico e geográfico sobre essa cidade. Sardes possuía uma história gloriosa. Havia sido capital da Lídia no século 7 a.C., ganhando o título de uma das cidades mais belas daquela época. Ela ficava situada no alto de uma colina, 450 metros acima da base do vale, e era uma cidade totalmente amurada e fortificada, o que fazia com que seus soldados e seus moradores se gloriassem muito disso. Mas apesar disso, em 529 a.C., o rei Ciro da Pérsia, ele cercou a cidade de Sardes por 14 dias e conseguiu entrar naquela cidade por um pequeno buraco que havia no muro, o que era o único lugar vulnerável que aquela grande muralha tinha. E o incrível é que em 218 a.C., a cidade foi invadida da mesma forma por um pequeno buraco que havia na muralha. Após essas invasões e destruições, a cidade foi reconstruída e dedicada à deusa Cibele, que tinha o poder de ressuscitar os mortos. Mas as destruições da cidade não pararam por aí. Em 17 d.C., mais uma vez a cidade foi destruída, mas dessa vez por um grande terremoto. E só a título de curiosidade, os escritores Esopo e Melito, que foi o primeiro comentarista sobre Apocalipse que a gente tem registro, nasceram na cidade de Sardes. Mas o que é mais interessante da gente perceber agora é que a igreja de Sardes, ao contrário de todas as outras que a gente já viu até agora, ela não recebeu a aprovação do Senhor Jesus Cristo. A gente pode até se confundir e achar que Cristo aprova essa igreja quando a gente lê no verso 1, conheço as tuas obras. Porque a gente pode acabar fazendo um paralelo com o que ele fala a Éfeso. Por exemplo, onde ele fala, conheço as tuas obras de uma maneira positiva, aprovando as obras que aqueles irmãos faziam, aquele serviço que aqueles irmãos tinham. Mas na verdade, se nós continuarmos lendo o versículo, nós vamos ver que Cristo fala que aqueles irmãos tinham o nome de quem vivia, mas estavam mortos. Ou seja, os irmãos daquela igreja tinham o nome de crentes, carregavam o nome de crente, de cristãos, mas não praticavam verdadeiramente o cristianismo. Mas de manhã eu me sentia tão bem. E isso foi o que disse a senhora do 27 um pouquinho antes de morrer. Vários comentaristas divergem sobre esse versículo, tentando entender se a igreja era composta por descrentes ou se ela era composta por crentes fracos espiritualmente. Mas eu acredito que essa igreja era tanto composta por verdadeiros crentes, mas que estavam bem fracos espiritualmente, quase mortos em sua fé, como também por aqueles que realmente tinham uma fé morta, aqueles que não haviam sido justificados pelo Senhor Jesus. E a gente consegue entender mais ainda o tom de desaprovação de Jesus para essa igreja quando a gente lê no verso 2, ele dizendo que não tem achado íntegras as obras, aquelas obras que ele fala no verso 1, daquele povo da igreja de Sardes, diante da presença de Deus. A palavra traduzida por íntegra no grego é plerou, e ela traz a ideia de plenitude de uma obra. Ou seja, aqueles irmãos estavam até fazendo as obras no serviço de Deus, mas essas obras não estavam sendo plenas, porque elas não estavam alcançando o seu real objetivo, que tem que ser de glorificar a Deus. Mas aí, há uma observação importante que devemos fazer. É interessante que a gente não encontra nenhuma menção à perseguição na igreja de Sardes. Ao contrário do que a gente vê nas outras igrejas, que eram igrejas que muitas vezes eram perseguidas pela obra de Deus. Mas essa igreja não foi perseguida. E podemos perguntar, por que essa igreja não foi perseguida? A resposta é muito simples. Era uma igreja que estava enfraquecida. E agora? O que disseram? Já compraram o caixão. Nossa. Mas como sempre, como Cristo faz com as outras igrejas,
ele não deixa de amar aquelas pessoas que estavam em Sardes. E ele então dá uma admoestação para que aqueles irmãos mudem o seu procedimento. No verso 2, o conselho de Cristo é ser vigilante. Cristo queria que aqueles irmãos fossem vigilantes, para que eles não caíssem em pecados e mudassem totalmente a postura que eles estavam vivendo dentro da igreja. Outro conselho que Cristo dá para aqueles irmãos é o que se encontra no verso 3. Lembra-te do que tendes recebido e ouvido. Isso nos mostra que aqueles irmãos, pelo menos uma vez na história daquela igreja, haviam recebido a palavra fiel. E isso é interessante porque nos mostra a necessidade que nós temos de estarmos apegados aos ensinamentos doutrinários corretos, para que assim nós não venhamos a nos enfraquecer, como a igreja de Sardes enfraqueceu. E ainda no verso 3, Jesus diz para aqueles irmãos o que eles deveriam fazer com os ensinamentos que haviam tido. Jesus diz, guarda-o. A ordenança é guardar os ensinamentos. Assim como o salmista, lá em Salmo 119, diz que ele guardava a palavra no seu coração para não pecar contra Deus. Significa realmente ter zelo por aquele ensinamento, considerar sobre aquele ensinamento. Não adianta de nada a gente saber o que deve fazer para agradar a Deus e a gente não ter zelo por esse ensinamento. E a gente simplesmente escolher fazer o contrário daquilo. E com certeza, tendo zelo pelos ensinamentos de Jesus, aqueles irmãos conseguiriam cumprir a próxima ordenança que Cristo dá, que era arrepende-te. Jesus Cristo queria que aqueles irmãos se arrependessem. E aqueles que ainda não conheciam a Ele, que ainda não eram crentes de fato, que eles se convertessem dos seus pecados. Pois assim, eles deixariam de ser uma igreja morta, que dizendo-se crentes não viviam o cristianismo, e passariam a ser verdadeiramente uma igreja viva, que agradava ao Senhor Jesus. E Cristo é tão misericordioso que ele ainda dá um incentivo para que os irmãos que estavam firmes ainda na igreja continuassem firmes. No verso 4, ele diz que aqueles que não se contaminaram andariam com ele, pois eram dignos. Meus irmãos, assim como a igreja de Sardes, nós precisamos urgentemente despertar do nosso sono espiritual. Muitas igrejas hoje em dia têm vivido como mortos, levando o nome de cristãos, mas não vivendo o cristianismo. Que nós possamos fazer a igreja de Deus ser impactante nesse mundo. E que todos aqueles que não conhecem a Jesus possam olhar para nós e dizer que nós temos o nome de quem vive, porque nós recebemos a verdadeira vida que só quem dá é Jesus Cristo. E aí, vamos ser verdadeiros crentes ou vamos continuar com o fedor do defunto? Não se esqueça de curtir esse vídeo se você tiver gostado, de compartilhar com os seus amigos, de comentar aqui embaixo. É muito importante que você comente, pois assim a gente sabe se o conteúdo está sendo agradável para o público. E também se inscreva no nosso canal, clique no sininho. Muita gente tem perdido os vídeos porque não está clicando no sininho. Clique no sininho porque assim que o vídeo sair, você vai receber uma notificação. Eu vou deixar aqui na descrição os links dos outros vídeos da série 7 Minutos para 7 Igrejas e também vou deixar o link da web rádio FM Esperança para que você possa estar escutando durante a semana e sendo abençoado pela palavra de Deus. E antes que eu me esqueça, o aviso mais importante: seja um atalaia do nosso Deus. Tudo isso quer dizer somente uma coisa, Chaves. Que eu vou morrer.